Bons estudos, pessoal. Falarei agora sobre a sociedade limitada, um tema bastante extenso que ocupa aí os artigos 1052 a 1087 do nosso Código Civil. Relembrando, para aqueles que desejarem o mapa mental digital, que é o mesmo dessa apresentação, vocês vão poder navegar no mapa, ir e voltar, dar zoom nas células, visitar as células, e também vai o arquivo PDF. São dois arquivos, conforme a orientação que está aí abaixo. Tá? Sem mais delongas, disposições preliminares. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Ou seja, só lembrar, sociedade limitada, responsabilidade limitada. Sendo que, se algum dos cotistas não integralizar suas cotas, todos os outros respondem solidariamente, pelo valor, claro, das cotas não integralizadas. A sociedade limitada rege-se nas omissões desse capítulo do Código Civil, ou seja, de forma subsidiária, pelas normas da sociedade simples. O sócio responde apenas no limite da sua cota / participação, como foi já dito, reiterando a limitação da responsabilidade do sócio. Eu saliento aqui uma alteração legislativa ocorrida em 2019, que é justamente no artigo 152, que a sociedade limitada pode ser constituída por uma pessoa também. Anteriormente, essa mudança legislativa não poderia. Então, ocorreu essa modificação das cotas. O capital social divide-se em cotas, quer dizer, tem um contrato lá que vai estabelecer quantas cotas tem cada sócio, que podem ser iguais ou distribuídas de forma desigual, de acordo com a sociedade. Em regra, são dos valores de R$1, mas podem também ser de valores distintos. E, pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de 5 anos da data de registro da sociedade. E eu coloquei até essa ameba aqui para salientar esse aspecto. O capital social de uma empresa, sociedade limitada, só pode ser integralizado com espécie, com dinheiro ou patrimônio, bens, não é? Não pode ser integralizado através de serviço. Está aí, no parágrafo 2º, é vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, ou seja, nada dispôs no contrato, então abre essa brecha para a cessão da cota por parte do sócio da sociedade limitada, sendo de forma total ou parcial, independente da audiência dos outros, se não houver oposição de mais de 1/4. Coloquei uma cama lembrando o quarto para não se esquecer. Então, na ausência de disposição contratual, é possível que seja feita a cessão da cota do sócio da sociedade limitada, caso não haja oposição de sócios que representem mais de 1/4 do capital social da referida sociedade. A cessão terá eficácia contra a sociedade de terceiros a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Não integralizada a cota de sócio remisso, que não integralizou o capital, os outros sócios podem tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzindo os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Ou seja, o sócio, nesse caso, ele, na constituição do contrato da empresa, né, mencionou a integralização, não integralizou no ato de constituição da empresa, mas permaneceu dessa forma, então ele pode ser excluído da sociedade. Se o credor, algum credor da sociedade executar dívida e não achar capital integralizado por um sócio, os demais sócios responderão solidariamente. Então, realmente é um exaurimento do quadro anterior. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuíram com prejuízo do capital.
ou seja, não pode se, vamos dizer assim, afetar a saúde da empresa deliberadamente. Então, isso não será convalidado. Sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado, ou seja, tanto pela previsão contratual quanto por disposição posterior, sendo que pessoa jurídica não pode ser administrador de sociedade limitada. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiriram essa qualidade. Ou seja, vale a constituição desses componentes, desses sócios, no ato da celebração da instituição da referida sociedade limitada. Qual seja, o sócio que entra depois de celebrado o contrato não entrará na qualidade de administrador, justamente, se existir cláusula anterior estabelecendo que todos os sócios seriam administradores. Isso vale para aqueles sócios lá da Constituição inicial. Se o contrato se silenciar, presume-se que todos os sócios são administradores. E vocês vão ver aqui que é muito importante, a lei deixa muito ao encargo da própria vontade dos sócios no contrato, várias deliberações, né? Daí a importância dessa acuidade quando da constituição de uma sociedade limitada. A designação de administradores, não sócios, dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado. Então, todo mundo tem que concordar. E de 2/3, no mínimo, após a integralização. Então, 2/3, se já estiver com o capital integralizado, devidamente, se não, unanimidade dos sócios. A designação do novo sócio como administrador dependerá da unanimidade dos sócios, justamente se o capital não estiver integralizado. Reiterei aqui pela importância desse preceito legal. 1062, o administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse, tem que tomar posse, no livro de atos da administração, em até 30 dias da designação. Sendo que, se o termo não for assinado, esta se tornará sem efeito. Os 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer seja averbada sua nomeação no registro competente. Ele primeiro assume, registra e depois averba no registro competente, externamente à sociedade. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo. Se fixado no contrato, em ato separado, não houver recondução. Justamente, então, pode haver recondução a critério da sociedade. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes, no mínimo a 2/3 do capital social, salvo disposição contratual diversa. Mais uma vez, a autonomia do contrato de constituição da sociedade limitada expresso. Quando fala aqui, salvo disposição contratual diversa. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado os 10 dias seguintes ao da ocorrência. Então, aí, com 10 dias. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade, desde que o momento em que essa toma conhecimento da comunicação escrita, formal, por parte do renunciante em relação a terceiros, apenas após a averbação e publicação desse ato reconstitutivo, vamos dizer assim. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Do Conselho Fiscal. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal, composto de 3, 1, 2, 3 ou mais membros residentes no país, eleitos na Assembleia Anual. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além desses elencados no artigo 1011, que é o parágrafo 1º que eu vou elencar aqui, então não pode ser do Conselho Fiscal. Condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, condenado por crime alimentar, também condenado por crime de prevaricação, qual seja. O crime de prevaricação é aquele crime, aí eu coloco até o bicho preguiça, ele é cometido por funcionários públicos que dificultem, deixem de praticar, atrasem, daí a analogia com o bicho preguiça, indevidamente atos que são obrigações de seus cargos ou as práticas contra a lei, a fim de atender interesses pessoais
Então, daí, crime de prevaricação, quem cometeu esse crime não pode ser conselheiro fiscal. Também quem cometeu crime de suborno, concussão. O que é concussão? Exigir, esse é o verbo que está grifado, para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas razão dela, vantagem devida. Também não pode ser conselheiro fiscal. Peculato, a apropriação por parte de um funcionário público de um bem a que ele tem acesso por causa do cargo que ocupa. Ou seja, esse é o crime de peculato. Apropriação. Então, ele tem acesso ao bem público e ele vai e se apropria desse bem. Aquele que praticou também crime contra a economia popular não pode ser conselheiro. Aquele que praticou crime contra o sistema financeiro nacional não pode ser conselheiro fiscal de empresa e sociedade limitada. Aquele que praticou crime contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, enquanto perdurarem, eu saliento, os efeitos da condenação. Então, quer dizer, isso tem um prazo também delimitado, dependendo de cada caso. Os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada também não podem fazer parte do Conselho Fiscal, também não podem os empregados de qualquer delas, quais sejam de órgãos controlados da sociedade ou por outra sociedade por ela controlada, também não podem fazer parte do Conselho Fiscal. Também não pode fazer parte do Conselho Fiscal o cônjuge ou parente destes até o terceiro grau, quais sejam dos administradores. É assegurado aos sócios minoritários que representarem no mínimo 1/5 do capital social. 1/5, vamos guardar essa fração. Vou deixar aqui um pouquinho para fixar 1/5. Minoria, vamos associar a minoria a 1/5, não é, do capital social, ressalvado esse direito de eleger a minoria separadamente um dos membros dos 3, né, Conselho Fiscal e suplente. O membro suplente eleito ou suplente eleito, assinando o termo de posse, lavrado no início de atas e pareceres do Conselho Fiscal, em que se menciona o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas funções, que exercerá, salvo cessação anterior, até a subsequente Assembleia Anual. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes da eleição, esta se tornará sem efeito. Remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos Sócios que os eleger, então, em concomitância à eleição. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, aos membros do Conselho Fiscal incumbe individualmente ou em conjunto os seguintes deveres: convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. Prescrição da ação para anular a aprovação do balanço é de 2 anos. Das deliberações dos sócios. Então, fica aí sobre a incumbência, não é? Depende da deliberação do sócio, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Então, tem que haver deliberação necessariamente. Aprovação de contas, designação de administradores quando feita em ato separado, a própria destituição dos administradores, modo de remuneração dos administradores, quando não estabelecido em contrato, também corre por conta de deliberações dos sócios, sociedade limitada, modificação do contrato social, incorporação, a fusão, a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação. A nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento de suas contas, o pedido de concordata, as deliberações dos sócios serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocados pelos administradores. Saliento que a reunião ou a assembleia torna-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas. Então, é muito comum, por exemplo, caso de venda de um imóvel da sociedade ou outra deliberação, todo mundo registra, não precisa de assembleia. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número de sócios for superior a 10, 5, 10.
No caso do inciso 8º, antecedente, os administradores, se houver divergência com autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva. O pedido de concordata poderá ser realizado por representantes de mais da metade do capital social. A Assembleia dos Sócios está-lhes com a presença na primeira convocação de, no mínimo, titulares sócios que representem, no mínimo, 3/4. 3/4, está aí a figura do capital social. Isso para a instalação da Assembleia. Portanto, devem estar presentes, no mínimo, na primeira chamada, 3/4 do capital social. E na segunda, com qualquer número. O sócio pode ser representado na Assembleia por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o respectivo instrumento ser levado a registro juntamente com a ata. Então, muitas vezes aquela pessoa não quer ou não pode participar. Não se faz representar procurador. Nenhum sócio por si ou na condição de mandatário pode votar matéria que ele diga a respeito diretamente. Ou seja, esse é o famoso conflito de interesse, né? A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes, ressalvado o disposto. As deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do capital social. A modificação do contrato social, mínimo 3/4. A incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação, 3/4 da composição societária. Quando houver modificação do contrato, fusão de sociedade e corporação de outra ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião. Pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nesses seguintes incisos. Para mais da metade, para designar administradores, quando feito em ato separado, a própria destituição, o modo da sua remuneração, pedido de concordata. Pela maioria de votos dos presentes, demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada, maioria relativa, quer dizer, referente aos que estiverem lá presentes na Assembleia. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, ao menos uma vez por ano. Então, considerando o término do exercício de dezembro, então, janeiro, fevereiro, março e até abril. Até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, os documentos referidos no inciso 1 desse artigo devem ser postos por escrito com a prova do respectivo recebimento à disposição do sócio que não exerce a administração. Aprovação sem reserva do balanço patrimonial e do resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, na hipótese de fraude, exonera de responsabilidades dos membros da administração, se houver dos conselheiros fiscais, membros do Conselho Fiscal. Extingue-se em 2 anos o direito de anular a aprovação, que se refere ao parágrafo antecedente, até já salientamos isso. Então, qualquer alegação tem prazo, senão isso vai precluir. As deliberações infringentes do contrato da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. Ou seja, no caso de ações ilegais ou, vamos dizer, que violem o disposto no contrato, então a responsabilidade passa de limitada para ilimitada daqueles que as descumpriram. Do aumento ou redução do capital, ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato até 30 dias após a respectiva deliberação, terão sócios preferência para participar do aumento, na proporção das cotas que sejam titulares. Se todo mundo quiser, faz o rateio e eles podem adquiri-las. Na omissão do contrato, e eu grifei isso, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independente de audiência dos outros. Então, pode chegar lá para outro sócio, se não tiver previsão contratual, quer comprar minha cota e vender para o sócio. E depois, até a estranhos, se não houver oposição de titulares. Então, nessa hipótese, não é? Também das cotas de mais de 1/4 do capital social. Então, pode aquele sócio ceder, né, no caso, as cotas para terceiro, desde que não discordem dessa... Tem que notificar, né, os demais sócios, se menos de 1/4 dos representantes, né, do capital social não discordarem, ou melhor,
se discordarem com aqueles que somados tenham participação menos que 1/4, então ele poderá ceder suas cotas. Caso não haja previsão contratual, também é outro requisito. A cessão terá eficácia quanto à sociedade terceiros a partir da verbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes. Então, tem que ser averbado, tem que ser as claras, tem que haver a comunicação, tudo certinho, dentro dos parâmetros legais. Depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis, e eu coloquei até de vermelho, se excessivo em relação ao objeto da sociedade, justamente aí vem a hipótese, a possibilidade de reduzir o capital mediante a modificação do contrato, não é? Pode ocorrer perdas, né? Negócios mal sucedidos, enfim, pode ocorrer redução também de maneira que o capital esteja excessivo em relação ao objeto da sociedade. No prazo de 90 dias, contado a data da publicação da ata da Assembleia que aprovar a redução do capital social, o credor quirografário por título líquido anterior a essa data poderá opor-se ao deliberado. Em 90 dias. Da data de publicação da Assembleia que vai homologar a redução do capital. Então, o credor pode se opor. Da resolução da sociedade em relação a sócios minoritários. Ressalvado o disposto, anteriormente, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que previstas neste a exclusão por justa causa. Então, mais uma vez, a lei coloca a obrigatoriedade de estar previsto, caso de exclusão, no instrumento contratual de constituição da empresa sociedade limitada. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente ou acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e se defender, qual seja, não pode ser em revelia. Então, aqui finalizando mais esse vídeo, agradecendo aí a vocês a participação e a indicação do canal nas suas redes sociais, e lembrando que o mapa mental está aí disponível, a qualidade é HD, recebe um mapa interativo e também o de imagem. Basta seguir as instruções abaixo. Muito obrigado e tenham ótimos estudos.